Boa noite a todos. Roguemos para nós a bênção, a paz de Jesus. O nosso tema é enfermidades e curas à luz do Espiritismo. Para falar, neste caso, porque nós vamos tratar sobre como o Espiritismo faz com os enfermos físicos, o que pode oferecer, nós precisamos lembrar uma aula que vocês tiveram no segundo ano. Vamos recapitular uma aulinha lá do segundo ano, porque tem as definições básicas e precisamos que vocês estejam lembrados disso. Aprendemos no segundo ano que a doença nunca acontece por acaso, não existe isso. Por um acaso eu peguei essa doença. Não existe. Tudo obedece a causas. Não existe acaso, existem causas, não é? Agora, que causas para doenças puramente físicas? Não, a doença tem uma origem espiritual. Quando afirmamos isso, a princípio nos parece absurdo. Como? É uma doença contagiosa? Que história é essa de ter uma origem espiritual? Mas por que alguns contraem a enfermidade e outros não? Que possui organismo com imunidades, não é? Nós justificamos assim, mas existem causas realmente espirituais. Há organismos que estão relacionados naturalmente ao espírito reencarnado e esse espírito produz certas condições no corpo, irradia para o corpo, ou tem necessidade de certas experiências. E então nós encontramos aqui, nós estamos neste planeta, que se chama Terra, e é classificado à luz da doutrina espírita como um planeta de provas e de expiações. Quer dizer, os espíritos que aqui se encontram encarnados são espíritos medianamente evoluídos, ainda precisam de experiências as tais de provas, ou quando já agiram de certa maneira que não foi a melhor, então precisam das expiações. Por isso nós estamos neste planeta Terra, é a nossa condição espiritual. A Terra apresenta essas enfermidades, essa possibilidade de contágio, mas nós não estamos aqui por acaso. Estamos devido à nossa condição espiritual. Conforme o nosso estado evolutivo, nós superamos essas enfermidades ou não é? Então, nós estamos confirmando. A doença não acontece por acaso, ela tem uma origem espiritual, decorre do estado evolutivo do ser. Às vezes, quando falamos de condição espiritual, estado, algumas pessoas dizem, é mesmo, Jesus nunca ficou doente. Bom, Jesus deve ter mesmo uma capacidade espiritual muito grande, mas também ele estava só com cerca de 30 anos. A maioria das pessoas até 30 anos não sabe nem onde está o estômago, não é? É saúde, geralmente, a média tem. Bom, então vejamos, a doença tende a aparecer, olha que alternativas, quando Deus quer nos castigar, então a doença seria um castigo divino. Não é assim, né? Também, quando alguém nos manda um mal feito, fizeram um trabalho para mim e eu fiquei doente e não consigo sarar, não é? O povo acredita nessas coisas, não é mesmo? Mas não. A doença, a enfermidade, ela aparece quando nós, seres espirituais encarnados neste planeta, nos perturbamos, nos desequilibramos, tanto em relação ao físico, que nós às vezes provocamos nossas enfermidades, como também em relação à nossa situação espiritual, ao nosso estado espiritual. Mas Deus é tão sábio e tão amoroso que nós não ficamos enfermos por pequeninas alterações nossas de humor, de pensamento, uma irritação rápida. Não. Para a enfermidade se instalar, aparecer, é preciso que nós ultrapassemos uma margem de segurança previamente estabelecida por Deus.
Deus sabe que nós somos espíritos ainda inexperientes. Então deu uma margem de segurança para nós. Lembram, no Iniciação, a gente deu aquela aula sobre ação e reação e usamos o exemplo da nossa pele, que coisa admirável, como ela é resistente, como ela veste o nosso corpo e ao mesmo tempo nos permite uma certa naturalidade na movimentação. Esbarramos num móvel, não acontece nada. Sentimos uma coceirinha, não aconteceu nada com a nossa pele, mas você que comece a exagerar nesse atrito e daí a pouco a pele se abre. Você ultrapassou a margem de segurança estabelecida por Deus. Então a enfermidade em todos os pontos aparece quando nós ultrapassamos essa margem de segurança. Nós nos perturbamos, de vez em quando a gente se perturba um pouco mesmo. Mas é ligeiro, não é profundo. Às vezes nos desequilibramos um pouquinho na emoção, mas foi de momento. Agora, quando nós insistimos em certos comportamentos, nós rompemos a margem de segurança. Aí a doença se instala, não é? Como agir ante a doença? Vamos ver nela um alerta, uma advertência. Alguma coisa não está bem. Por isso mesmo nós devemos procurar saber o que é que causou essa enfermidade. O nosso tipo de alimentação, o nosso modo de postura física. Vamos verificar o que é que está causando, não é? E procurar modificar essa situação. Se for uma atitude espiritual também, nós vamos relacionar e modificar o nosso modo de ser, não é? Se for uma consequência do passado a exigir reajuste, bom, nós vamos ter aí uma compreensão, que às vezes nós vamos ter que enfrentar certas enfermidades e problemas, mas é para o nosso benefício, para a filtragem no corpo e liberação espiritual. De qualquer maneira, nós temos o direito de buscar na medicina, nos recursos espirituais, a cura ou o alívio possíveis. Emmanuel, através de Chico Xavier, nos disse que se Deus não quisesse que nós melhorássemos, nos curássemos, Ele não teria deixado a medicina, os remédios, não é? Então, se existem, é sinal que nós devemos usá-los, não é? Procurando a cura ou o alívio possíveis. Que mais que nós podemos fazer diante da enfermidade? Boas ações. Mas o que tem a ver boas ações com a enfermidade? A gente adquire merecimento para que os bons espíritos se aproximem de nós. E nós vamos compensar os efeitos dos erros fazendo coisas boas. Eu geralmente sou irritadiço, eu vou mandar mensagens de calma para mim mesmo, não é? Então, fazendo assim, é uma boa ação comigo mesmo, para com os outros eu faço também. E isso, então, compensa os efeitos do desequilíbrio e nos atrai o benefício, o socorro dos bondosos espíritos. Porque eles querem ajudar as pessoas. Eles amam a humanidade, mas eles não possuem boca para falar neste mundo, eles não têm mãos para trabalhar neste mundo, pés para ir ao encontro de alguém, né? E nós possuímos, nós encarnados. Então, quando nós fazemos alguma coisa de bom, nós atraímos espíritos benévolos que querem fazer o bem, e a presença deles e o socorro deles, dentro da lei divina. Porque é dando que se recebe, é da lei, não é? A lei de causa e efeito, a cada um segundo suas obras. E nós estaríamos praticando boas obras. Talvez com isso consigamos equilibrar a situação e conseguir melhoras, equilíbrio ou quem sabe até a cura. Agora, uma cura chamada espiritual, o corpo foi curado, mas por ação espiritual, por efeito espiritual, essa cura se dá por ação fluídica. Nós agimos sobre os fluidos. Melhor lembrando, nós temos um perispírito todo de fluidos.
É como se Deus desse a cada um de nós um tanto de fluido universal. E nós constituímos o nosso perispírito. Ele é um reservatório de fluidos. E nós podemos emanar fluidos. Fluidos bons, fluidos que regeneram, que atuam para o bem. Nós podemos emanar fluidos bons. E não só nós encarnados, os espíritos, porque eles são inteligência, mas eles possuem também um revestimento fluídico, o perispírito, e eles podem doar fluidos bons para nós, não é? Então, toda cura espiritual vai se dar por esse processo de doação fluídica, seja de um agente encarnado, seja de um agente desencarnado. Vai restabelecer o equilíbrio daquele que está enfermo. E todos nós podemos trabalhar para beneficiar fluidicamente aos enfermos. Que coisa admirável que Deus fez, não é? Que nós não dependemos só de médicos, de medicamentos outros. Nós também podemos ajudar uns aos outros fluidicamente, beneficiar enfermos. Podemos fazer isso. Bom, é um benefício, mas não vamos chamar isso de cura, porque a cura chamada fluídica, espiritual, propriamente dita, ela é feita assim, com uma grande energia e a ação é instantânea. A gente lê no Evangelho que um enfermo pediu a Jesus: se queres, Senhor, poderás curar-me. E ele disse: quero, fica bom. E o homem ficou bom. A emanação fluídica de Jesus, a energia da sua vontade, não é? Nós ainda não desenvolvemos a esse ponto. Então, esse tipo de cura fluídica, em que o médium doa ectoplasma e os espíritos, utilizando esse ectoplasma, agem sobre o corpo do enfermo, e é uma cura instantânea, não precisa nem o toque de alguém, não precisa tomar medicamento nenhum. Essa cura existe, mas ela é muito rara, porque vai depender das condições de um médium que ofereça o fluido necessário. E vai depender também das condições espirituais do enfermo, se ele está em condições de merecimento, não é? De uma necessidade maior. Assim, porque nós vamos ver que a cura depende de que o enfermo possa atrair e fixar esses fluidos em si. Se a pessoa não consegue atrair os fluidos, às vezes os fluidos são emanados em favor dela, mas ela não consegue fixá-los. Olha o problema da pessoa mesmo, não depende só de outro querer lhe ajudar, não é? Então é preciso que a pessoa tenha essa disposição de querer receber e saber fixar. Quantas pessoas recebem o passe, se sentem melhor, se sentem mais fortalecidos, equilibrados, mas saem da porta do centro para fora e voltam a todos os seus costumes que geraram o desequilíbrio, que geraram os desgastes. E a pessoa de novo volta a ficar ruim. O passe não adiantou? Adiantou, mas a pessoa não soube dar continuidade ao estado melhor que adquiriu, não é? A gente faz aquela preparação do enfermo para receber o passe, em que se fala de Deus, se fala dos fluidos, se fala da misericórdia divina, se fala da possibilidade dele mentalizar, desejar para si mesmo, confiar na presença de espíritos bons. A gente faz tudo isso para a pessoa se dispor justamente a receber e fazer perdurar em si aqueles fluidos bons, não é? A cura se processa segundo a nossa fé. E só que o pessoal entende fé como? Fé é uma vontade. Eu quero ficar bom. Não é só isso, não. Imagine, existem leis, não é? Mas a fé, vamos entender o que é a fé. A fé é um conhecimento das coisas espirituais. É saber como funciona na vida espiritual.
Quando a pessoa entende, conhece, sabe, ela tem convicção. Não é simplesmente, eu creio em Jesus, Jesus vai me curar. Ué, mas e todo o seu problema? E todo o seu comportamento? Jesus pode modificar as leis divinas? Não pode. Esta ação é feita dentro de leis. Então a cura se processa segundo a convicção da pessoa, de sua disposição atrativa e para manter os fluidos. Ela tem que entender, saber isso espiritualmente. E do merecimento, porque às vezes ela tem uma vontade firme, ela quer ficar boa, ela sabe que é possível, mas às vezes não tem merecimento para isso. Diante da lei divina precisa ter merecimento. Mas algumas pessoas talvez não tivessem tanto merecimento e foram ajudadas. É aí que nós estamos aprendendo a conhecer a sabedoria e a justiça divina. Para nossos olhos, a pessoa não tem merecimento, mas a necessidade dela é muito grande. Às vezes a pessoa está num ponto da vida e que com um pouco mais de vivência ela vai dar um salto adiante, vai conseguir sair da situação anterior. Então a misericórdia divina vê a necessidade da pessoa. Nós não vemos, não é? Nós não temos capacidade para isso. Então a cura se processa de acordo com processos espirituais, análises espirituais que nós não conseguimos fazer. Nós podemos rogar a cura, procurar ajudar o restabelecimento de alguém, mas é como dizem os médicos, que eles fazem tudo o que sabem e depende do organismo do enfermo, a reação, não é mesmo? Então, no caso aí, depende das condições do espírito. A cura só será definitiva porque às vezes a pessoa é curada, mas daí a pouco está doente de novo, não é? Cura definitiva. Quando será que a pessoa vai ficar saudável mesmo, perfeito? Quando forem corrigidas as condições materiais ou espirituais que deram origem àquela enfermidade. Se foi sanado o problema e a pessoa recebeu essa ajuda, agora está curada. Porque não vai reincidir, não vai provocar de novo o problema, não é? Vamos supor assim uma úlcera gástrica e que resultou do tipo de alimentação da pessoa e da sua irritabilidade, nervosismo. Então causou uma úlcera, alimentação inadequada e o seu comportamento na capacidade assim de sentir, de pensar. Bom, agora ela foi beneficiada até com uma cura espiritual. Fizeram uma cirurgia espiritual, consertaram, porque podemos fazer também a cirurgia aqui no mundo físico, não é? E consertar, pronto, tapou aquela lesão e recompôs. Mas a pessoa continua se alimentando erradamente, continua se irritando, vai furar de novo, vai causar o mesmo problema, não é? Então só será definitiva a cura quando forem corrigidas, quando a pessoa se corrigir das condições, tanto do campo material, alimentação, quanto o espiritual, do seu comportamento, modo de pensar, sentir e agir, que deram causa àquela enfermidade. E finalmente, recapitulando ainda a aula do 2º ano, nós temos que entender que o Espiritismo cura, sobretudo, os males morais. Espiritismo não é para curar corpos, é para curar almas, equilibrar almas, não é? Então o Espiritismo que ele cura, sobretudo, especialmente, são os males morais. A pessoa modifica o seu comportamento para melhor, a pessoa deixa vícios do lado, ela não retorna a comportamentos errados, não é? Que coisa admirável! Que cura extraordinária! Então, nós sabemos que essa fé, esse conhecimento espiritual, se a pessoa entender e quiser, ela modifica a sua vida e se cura espiritualmente. O Espiritismo realiza muito disso. É a cura dos males morais.
Bem, agora, recapitulado isso, nós podemos entrar na assistência a enfermos na casa espírita. O que será que a casa espírita pode fazer em favor dos enfermos? Que atendimento ela pode, deve prestar? É uma assistência espiritual. Ela não vai concorrer com a medicina, não. A medicina tem seu lugar no mundo, precisa ser respeitada. Deus deu inteligência ao homem e uma das coisas que nós estamos fazendo no mundo é aprendendo a lidar com os seres, com as substâncias, como é que funciona, qual é a melhor situação. E a medicina é, por assim dizer, sagrada, é um campo admirável de conhecimento, não é? Então o Espiritismo não vem para substituir a medicina, absolutamente, não é? Mas vem para prestar assistência espiritual a todas as criaturas, também aos enfermos. Não só aos enfermos, também aos enfermos, para todas as pessoas. E essa assistência espiritual é feita segundo os princípios da doutrina espírita, segundo o entendimento que o Espiritismo nos dá, segundo aqueles princípios, no que se baseia essa assistência espiritual, não é? Por exemplo, quando na casa espírita vamos procurar ajudar aos enfermos físicos, nós não vamos prometer curas do corpo. Não é preocupação nossa na casa espírita. Eu sei que há casas espíritas que estão imbuídas do sentimento fraterno, caridoso, querem curar os corpos. Não, mas o objetivo nosso é o espírito. Nós não vamos prometer curas do corpo. Por que nós não vamos prometer? Porque nós não sabemos as condições de cada um. Podemos prometer? Nós não sabemos as condições espirituais, o porquê daquela enfermidade. Não vamos entrar nesse caso, não. Nós não temos essa preocupação de promover a cura física para os enfermos. Mas, às vezes, na casa espírita ocorrem repercussões muito favoráveis que, às vezes, os médicos dizem: como é que aconteceu? E não tivemos propriamente um médium especial, cirurgias espirituais, mas a pessoa apresentou uma recuperação que a mesma enfermidade em outras pessoas comuns não consegue. Então os médicos às vezes se admiram, não é? É conforme as condições espirituais do enfermo diante das leis divinas, que nós ainda não conhecemos tudo. Então às vezes realmente a pessoa melhora muito ou se cura, sem que nós tenhamos feito nada particularmente especial em relação à cura física. Nós procuramos dar assistência espiritual e não prometemos nada à pessoa. Olha, se a gente está assim tão confiante na bondade de Deus, a gente deve lembrar que Deus também é justo, né? Olha lá, como é que você pode? A sua fé estaria equivocada. Não porque Deus é bom, não porque você vai sarar. E depois a pessoa não sara. O que vai acontecer? A pessoa vai ficar descrente. A pessoa vai dizer: essa história de fé, de Deus não existe, não acontece nada. E você prometeu. Então, na casa espírita não se promete curas do corpo e não temos a preocupação de as promover. Qual é o nosso objetivo então? Aliviar o sofrimento, aliviar o sofrimento. E também nós queremos que a pessoa se eleve espiritualmente, porque às vezes estando mais fortalecida espiritualmente, ela suporta melhor os acontecimentos, não é? Às vezes as pessoas na casa espírita não vão ficar curadas dos seus males físicos. Mas se elas receberam essa assistência espiritual, elas saberão aceitar, suportar, compreender o valor daqueles sofrimentos para o seu benefício espiritual. Vai saber que podem ser provas
ou expiações. Sabe que às vezes são decorrências dos seus erros, dos seus desequilíbrios. Outras horas sabem que aquilo são experiências para que ela se desenvolva espiritualmente, entenda melhor a si mesmo, a outros. Então, será um grande benefício que a casa espírita oferece aos enfermos, embora não assegure a cura física. Essa assistência espiritual que a casa espírita presta aos enfermos é uma série de atividades, de procedimentos. Por exemplo, as entrevistas, entrevista individual de ajuda. A pessoa vai poder conversar, abrir o coração, encontrar alguém que escuta, que compreende, que vai consolar com razões verdadeiras, vai encontrar alívio com o que a casa espírita pode oferecer, vai encontrar o fortalecimento da sua fé. Às vezes a pessoa está mais doente, abalada, enfraquecida, assustada, do que às vezes pela própria enfermidade. Então, uma entrevista que já ajuda bastante. Depois, vai ser encaminhada a pessoa para receber passes, vibrações, quando às vezes não pode vir ao centro, vibrações à distância, preces, oram por ela. A gente sabe o efeito da prece, não é? E a pessoa também vai aprender a orar não só por si. Ah, meu Deus, me cura porque eu estou doente, eu quero... Não, só você. Você tem que entender que a humanidade, nós todos sofrem, precisam de ajuda. Então ela vai aprender a orar por si e pelos outros. Olha, já está abrindo o entendimento e a ação benéfica, ação bondosa, não é? Além da fluidoterapia, que é isto, receber os fluidos, a pessoa também poderá ser assistida numa reunião mediúnica especial de assistência a enfermos. Não é todo enfermo que precisa dessa reunião especial. São casos mais difíceis, não é? Em que existem vibrações especiais, se tivermos médiums com um poder de passe muito forte, naquela corrente de vibração, a pessoa é assistida, depois ela se retira. Mas não é um simples passe, é mais uma reunião. Às vezes pode vir uma informação espiritual do que realmente a pessoa tem, sugerir nova consulta médico, procurando uma causa da enfermidade, enfim, essas reuniões são para isso. Reuniões de estudo doutrinário. Tadinho, está doente, vai estudar. Nós fazemos aquelas preleções, não é? São estudos também. Porque não só na entrevista, mas a pessoa assistindo aquelas preleções, ela vai edificar a sua fé, o seu conhecimento. Ela vai ser estimulada a mudar o seu comportamento, uma reforma íntima. Ela vai sentir-se convidada à resignação, a não ficar lutando consigo mesma, com Deus, não é? Resignação, esperança diante da misericórdia divina e despertamento para o amor e serviço ao próximo. Mas está tão doentinho e você quer que faça alguma coisa em favor do próximo? Às vezes você vai fazer alguma coisa em favor do próximo, não dando trabalho demais para quem cuida de você. Não é? Porque às vezes o enfermo está bravo, está irritadiço, está difícil de tratar, e ele vai aprender isso. Olha aí, pensa nos que estão cuidando de você, vibra amorosamente por eles, agradeça, agradeça a Deus, ter socorro, ter amparo, enfim. E também vamos orientar para que ele venha ao centro, recebe ajuda, mas depois ele vai para casa. Ele não vem todo dia ao centro para receber passe. E o que ele pode fazer em casa? Leituras doutrinárias, meditação, oração. Ele tem que manter a renovação do campo mental. Não é só quando vem ao centro.
Essa assistência espiritual requer que ele continue em casa, na mesma disposição, exercitando as forças da alma. O evangelho no lar, melhorar o ambiente doméstico, não é? E também vamos recomendar à pessoa uma terapia ocupacional. Porque a pessoa está enferma, mas às vezes não está tão debilitada, jogada num leito, não, está enferma, não é? Mas ela pode não ter a hora vazia, canalizar energias, criatividade, fazendo aquilo que pode, mas não ficar parada e a mente só trabalhando em torno da ideia, eu estou doente, eu acho que vou morrer. A pessoa fica pensando isto. Então essa hora vazia, ocupar-se com alguma coisa que possa. E eu me recordo que no Rio de Janeiro havia uma senhora enferma, mas ela assumiu um trabalho. Ela tinha o telefone ao lado da mesa e falava muito bem. Então ela começou a ligar para as pessoas, deram para ela uma relação de nomes e ela ligava pedindo colaboração para uma obra assistencial. Ela arrumou muita colaboração para a obra assistencial, quer dizer que ela não estava com hora vazia. Outra senhora tricotava, fazia alguma coisinha para as criancinhas que iam nascer, que precisavam de agasalho. Nós estamos falando das prendas femininas, mas os homens, às vezes, apesar de enfermos, podem fazer alguma coisa também em benefício do semelhante, não é? Às vezes está enfermo, está com pneumonia, não pode sair de casa, mas pode cuidar de um netinho, cuidar de alguém na casa para descansar um pouco, a companheira, não é? Então sempre se pode fazer alguma coisa em benefício de alguém. A assistência espiritual na casa espírita deve ser assim como um todo. Porque se você, por exemplo, aplica passe e a pessoa vem e recebe o passe, se sente bem, mas ela vai ficar dependente do passe. Ela quer o passe, é o que tem. Se for um processo global, a pessoa não vai ficar dependente deste ou daquele dentro da casa espírita. Ela vai ser fortalecida como um todo. Né? Se você não tomar cuidado e não oferecer a informação espiritual, por que acontece, como deve se comportar, o que significa, como é que os bons espíritos agem, a pessoa fica muito presa em alguém da casa. Ou então ela fica assim fanática em torno de um espírito. Diz que Sheila que está socorrendo. Porque a Sheila, quer um retratinho da Sheila. Então a pessoa fica mística, fica fanática na grande carência dela. Então as providências sendo como um todo, a pessoa não vai ficar assim. Ela vai receber aquela ajuda geral, aquele entendimento e ela se firma espiritualmente, né? Essa assistência espiritual tem que ser inteiramente gratuita, porque é também um serviço espiritual prestado pela casa espírita. E a gente já não aprendeu que todo serviço espiritual vem pelos Espíritos do Senhor que estão agindo. Não somos nós, não é? E vamos cobrar pelo trabalho dos Espíritos? Os Espíritos usam recursos espirituais, nós não pagamos nada por esses recursos. Como é que a gente vai cobrar? Então, todo o trabalho espiritual e também assistência para os enfermos é um trabalho espiritual. Nós não cobramos nada. Segundo Jesus recomendou, de graça recebestes, de graça dai. Agora um cuidado. André Luiz, no livro Conduta Espírita, capítulo 28, Perante o Passe. Vocês conhecem esse livro, Conduta Espírita? Há uns 20 anos atrás, todo espírita conhecia. E tinha sempre um livrinho, é um livro pequenino. Conduta Espírita, procurem conhecer. Traz a orientação do Espírito André Luiz, através do Chico Xavier, para as várias situações da vida. Em casa, na rua, na política, em todas as tarefas que a gente tem, normais.
E lá tem uma série de recomendações para nos orientar, conduta cristã, não é? Nesse livro, ele vai falar do cuidado que na casa espírita devemos ter quando atendemos doentes portadores de moléstias contagiosas, ou aquelas que são repugnantes pela aparência ou pelo odor. É interessante porque a pessoa talvez diga assim, não, mas a casa espírita não é uma casa de caridade? Que falta de caridade! Não atender a pessoa assim junto com todos. Ué, e os outros podem ficar doentes? Que caridade é essa? Que fica com pena de um e deixa os outros ficarem enfermos, contagiados? Então, a ação espírita não exclui a observância das leis de higiene, não é? Do conhecimento. Nós vamos procurar atender a pessoa sim, com muito carinho. Mas se a moléstia é contagiosa, nós vamos atendê-la em separado. Qual é o problema? Não é? E muitas vezes, dependendo, nós tomamos o cuidado de higienização do lugar que foi ocupado pelas pessoas. Ah? Então vejam, nós estamos agindo com equilíbrio. Todo carinho para a pessoa, como se faz na casa da gente, se alguém está com tuberculose, por exemplo. Trata com todo carinho, mas o que ela usa não é separado. E a gente toma cuidado de não haver aquele contágio, as criancinhas chegarem perto, serem beijadas pelo enfermo. Não é verdade? Então, na casa espírita também, nós temos que tomar esse cuidado. E eu me recordo que houve uma vez uma senhora, ela não era frequentadora do centro, não sei se ela estava de passagem pela cidade. Eu fui atendê-la e ela estava lá embaixo, ela não subiu as escadas. Ela estava com toda enrolada em panos, as mãos também. Ela disse para mim que não se tratava de hanseníase. Não se tratava, mas era uma enfermidade que realmente a pele ficava toda cheia de chagas e tudo, impressionava mal as pessoas, por isso que ela se cobria. Ela mesma entendia, era uma mulher muito inteligente e muito serena. Ela disse, eu quero receber passe, mas não quero estar no meio das pessoas, porque elas estranham a minha presença, elas ficam incomodadas, preocupadas. Eu não quero causar isso para ninguém. Vocês podem me aplicar passe aqui separadamente? E nós fizemos isso para ela, não é? Com todo carinho, nós queríamos, nós podíamos, nos relacionamos com ela, mas não obrigamos todo mundo a se relacionar com ela, porque nós achamos que temos que ser caridosos, certo? Mesmo ela se sentia constrangida. Não seriam só as outras pessoas. Então isso, André Luiz recomenda no livro Conduta Espírita, e na casa espírita a gente procura observar. Estamos falando tudo isso e vocês talvez digam, somos pessoas comuns, às vezes ainda agora, mas quem de vocês estará talvez dirigindo uma casa espírita, colaborando no setor de assistência espiritual aos enfermos, não é? A nossa casa visa com esses cursos preparar companheiros para o serviço na casa espírita, sem obrigar, mas o nosso objetivo é deixar as pessoas preparadas para trabalhar na nossa casa espírita ou em outra, aonde forem, não importa. Nós estamos passando o know-how que está ao nosso alcance para os trabalhadores da seara, não é? Nós estamos falando então de assistência espiritual aos enfermos. E se o tratamento físico não se faz nada pela pessoa que está com um problema orgânico, físico, a casa espírita não deve entrar na área de consultas, receituários, cirurgias, curativos. Toda essa parte está relacionada à área médica. Não, a casa espírita não deve entrar. Ora, mas por quê? Nós não vimos que o objetivo básico do espiritismo não é a cura física? Não é. O nosso objetivo é o progresso moral da humanidade. Por isso que os espíritos vieram
através dos médiuns que Kardec observou, e Kardec teve a explicação deles, que eles produziam os fenômenos, mas o objetivo era, o fim especial era o progresso moral da humanidade. Então a casa espírita não tem como objetivo básico a cura do corpo, mas o progresso moral. Então é por isso que a casa espírita não deve entrar na área do atendimento médico propriamente dito. Nós já vimos que para isso existe a medicina. Além disso, as leis do país proíbem curar sem habilitação profissional. É lei do país. Nós aprendemos com Jesus: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Nós não vamos contrariar a lei, não é? Absolutamente. O Código Penal prevê crime de curandeirismo, que é justamente quando a pessoa pretende curar sem ter a habilitação profissional requerida. Existe uma exceção, porém. Uma casa espírita pode fazer um ambulatório, um hospital espírita, mas vai ter que ser legalmente constituído, sob orientação médica adequada, profissionais habilitados. Então nós temos aqui na casa um consultório, né? Um consultório em que os doentes encontram um atendimento, temos uma farmacinha, temos quem faça algum curativo, mas tudo isso está dentro da lei. As pessoas são profissionais habilitados, que estão procurando servir. Então, se a assistência médica é necessária e a casa espírita pode fazer, quer se dispor a ajudar, se a pessoa tem condição financeira, a gente vai dizer à pessoa: olhe, consulte o seu médico. A parte física, consulte o seu médico. A casa espírita não vai dizer assim: deixa o tratamento médico, você não precisa disso, você vai se curar aqui na casa espírita. É ignorância, não é? Quando o pessoal faz assim dessa maneira, é uma ignorância. Não. Se a pessoa tem condições financeiras, nós dizemos: consulte o médico de sua preferência. E não vamos indicar qual o médico. Não vamos, às vezes a pessoa pede. Por que nós não vamos indicar? Pode surgir a suspeita de que a gente tenha algum envolvimento com algum médico para encaminhar pacientes para ele, certo? É uma coisa errada. E se a gente encaminhar para um médico, nós teremos responsabilidade pelos resultados, porque a pessoa foi confiado que na casa espírita, que eles não entendem direito, mas deve ter relação lá com o mundo espiritual, se indicou é porque vai sarar, certo? Então a pessoa tem certas expectativas. Nós não entramos nisso. Nós recomendamos que procure o profissional da sua preferência. Claro que nós podemos, como qualquer pessoa, às vezes, se você tem dúvidas, olha, você peça que faça uma junta médica, peça a opinião de um outro médico, mas ela é que vai escolher. Nós não vamos indicar ninguém, certo? E se o enfermo for reconhecidamente pobre? Bom, aí nós vamos encaminhar a médicos caridosos para atendimento gratuito. Aí não levanta suspeita nenhuma. Não levanta suspeita nenhuma. Porque qual é o médico que quer atender? São poucos, não é? Então, se a gente manda para um médico que não cobra nada, não há interesse aí envolvido. Não é mesmo? Então, aí nós mantemos o consultório médico por isso, não é? Para os enfermos pobres, que não possuem plano de saúde, que não são filiados de nenhuma instituição que assiste os seus trabalhadores, não é? Então nós podemos fazer isso, com profissionais habilitados e que sejam voluntários ou não. Porque às vezes uma casa espírita paga a um médico para assistir enfermos. Pode. Compra remédios para doar a enfermos, se a casa espírita puder. É uma caridade, mas não está cobrando nada de ninguém. E tem aquele médico para as pessoas que não conseguem
ser atendidas por médicos aí fora, porque os médicos cobram e ela não tem. Então nós estamos vendo quantos cuidados a Casa Espírita tem para entrar nesse campo de assistência espiritual aos enfermos. Existem muitos sanatórios espíritas e hospitais espíritas. Existem muitas instituições em que os espíritas se unem para conseguir formar um hospital, um atendimento aos carentes, não é? Mas não é prometendo cura espiritual. Estão trabalhando legalmente, de acordo com as leis do país, com profissionais habilitados. Não é simplesmente o médium trabalhando lá, faz uma casa, né, mediúnica. Não é assim, é diferente. Nós separamos bem as coisas. Podemos formar pequenos hospitais para ajudar os pobres, para que eles quando não podem pagar, tenham assistência. Mas é assistência material, corpórea, e do outro lado, assistência espiritual. Por falta de conhecimento de tudo isto, da doutrina espírita, do seu verdadeiro objetivo, alguns centros adotam certos procedimentos que são desnecessários e prejudiciais. Quando houve a febre das pirâmides, alguns anos atrás, pirâmide curava. Eles diziam que um grão de milho que ficou embaixo de uma pirâmide não apodreceu, ficou anos sem se apodrecer. Não é? E mais isso, então, se a pessoa ficasse embaixo de uma pirâmide, que ela teria recursos maravilhosos de cura. E houve centros espíritas que formaram uma pirâmide num canto da sua sala, do seu salão, para que as pessoas fossem lá e ficassem dentro da pirâmide, embaixo da pirâmide, sentada, algum tempo, para então serem beneficiados pelo magnetismo da pirâmide. Ora, isso não tem a ver com a doutrina espírita, não tem a ver com explicação, não é espírita dos fluidos, não tem nada a ver. Esses modismos que aparecem por aí, coisas inadequadas. Vamos aplicar um passe, precisa massagear. Mas eu conheço massagem. Se você conhece massagem, combine com a pessoa, que você não vai cobrar nada, você vai na casa dela se ela quiser e você faz a massagem. Mas não aqui na hora da aplicação do passe. Então as pessoas querem fazer na casa espírita o que elas acham que é bom, que vai ajudar. Uma companheirinha pegou a mania de trazer ervas e ficava trazendo ervas e querendo que todo mundo comesse aquelas ervas ou fizesse chazinho. Não é a função da casa espírita. Não podemos misturar as coisas, não é? Usar roupa de cor especial. Não, você não pode usar roupa escura, roupas clarinhas. E nós sabemos que às vezes, em certos países de clima muito quente, então usar roupa escura mesmo, se a pessoa ainda está com febre e tudo mais, não convém, não é? Mas essas coisas não têm nada a ver com espiritualidade. Nós vamos cuidar da pessoa espiritualmente como ela puder se apresentar. E quando se lida, então, com o povo em geral, de repente, aquela é a única roupa que a pessoa tem. E você vai fazer questão de cor. Qual é o problema da cor da roupa com a situação espiritual da pessoa? Então, todas estas coisas, pêndulo, cromoterapia, doim, cristalterapia, não tem a ver com a doutrina espírita propriamente dita. Dr. Nubor Fakuri, neurocirurgião espírita, muito conceituado. Ele tem um Instituto do Cérebro, né? Aqui, acho que é na Rua Boaventura do Amaral. Não, é na outra. Padre Vieira, isso. Ele foi entrevistado certa vez pelo jornal Alavanca, que existia aqui em Campinas. A pergunta foi: Dr. Nubor, em que medida pode o centro espírita ajudar a medicina? Ele respondeu: o centro espírita
tem a potencialidade da iluminação da alma, trazendo conforto, amparo, confiança, revitalizando especialmente o nosso conteúdo fluídico. Há hoje muito interesse na área que chamamos psiconeuroimunologia, cujos métodos terapêuticos baseiam-se no quê? Olha, vamos ver no que se baseia a psiconeuroimunologia. Normas de boa conduta, meditação, orientação da mente para pensamentos edificantes. Não é o que a Casa Espírita faz? Isso tudo ajuda a fortalecer nossos mecanismos de defesa. A nossa expectativa ao encaminhar um paciente ao centro espírita, diz o Dr. Newborn, é de que ele lá receba informações de conteúdo doutrinário espírita, o que por si só é enriquecedor da nossa compreensão e evolução espiritual. Quer dizer, ele médico, quando encaminha alguém ao centro espírita, ele não está esperando que curem o corpo da pessoa. Ele quer que ela receba assistência espiritual. Pode ocorrer de se dar um socorro médico, oferecer um remédio. Porque a casa espírita tem ambulatório, não é? Tem remédio, se a pessoa precisa de remédio, tem lá uma farmacinha grátis. Pode ocorrer de se dar um socorro médico, oferecer um remédio, mas não se pode sistematizar o atendimento médico. Quer dizer, uma casa espírita fazer um sistema de atendimento médico não pode, não deve. Por quê? Isso distorce por completo a sua finalidade. E agora nós ficamos curiosos de saber essa tal de psiconeuroimunologia. Vocês têm aí no livro, não é? É uma nova área da ciência, destinada a esclarecer justamente as conexões entre as emoções e o corpo. E o que é que eles descobriram? Descobriu-se que os estímulos da fé religiosa ou pensamentos positivos, quer dizer que às vezes a pessoa não tem propriamente religião, mas pensamentos positivos, acabam se transformando em substâncias que ajudam o organismo a combater as doenças. A relação espírito e corpo, não é? Então, mesmo fora do espiritismo, o pessoal está chegando às mesmas conclusões. E aí eles tentam explicar. É como se esses sentimentos fossem a matéria-prima de substâncias que o próprio organismo produz para se ajudar. A transformação começa no cérebro, onde as emoções são recebidas e processadas pelo sistema límbico. O sistema límbico é o conjunto de núcleos onde são avaliadas as emoções. A partir daí, elas passam por um extenso circuito cerebral, que acabará resultando numa cascata de hormônios. Veja bem, pensamento positivo, sentimento religioso, está desencadeando uma cascata de hormônios. A ação desses hormônios resultantes dos estímulos da fé ou posturas positivas ajuda no fortalecimento do organismo. A ligação precisa entre o cérebro e as mudanças promovidas no corpo a partir desses estímulos ainda não está totalmente esclarecida. E aí eu ponho uma observação, não é? Nós, os espíritas, dizemos, mas é tão claro. O cérebro trabalha as emoções, mas o impulso vem do espírito. O sentir, a emoção vem do espírito. O cérebro trabalha com isso, produz os hormônios, mas o impulso veio do espírito. Por isso que a gente age no espírito. É o nosso modo de socorrer aos enfermos. Eis aí alguma coisa que a gente podia comentar sobre este assunto de enfermidades e curas à luz do Espiritismo, na Casa Espírita. Obrigada.